Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 37 e Marcos, capítulo 16, versículo 6. Vamos ler? Marcos 15, 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Quando Jesus morreu na cruz. Marcos 16, 6. Porém, ele disse-lhes: Não vos assustei, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. O anjo mostrando para as mulheres, para as irmãs, que Jesus fora ressuscitado, que Jesus não estava mais no túmulo. Então nós vimos em Marcos 15, 37, quando Jesus expirou e morreu. E Marcos 16, 6, quando o anjo anuncia que Jesus já ressuscitou, não está mais no sepulcro. Glórias a Deus. Temos aqui a passagem que revela Jesus morto e a passagem que revela Jesus ressurreto. E hoje nós temos uma indagação. Qual é o Jesus que nós temos trazido junto de nós? O Jesus que morreu na cruz, onde os discípulos acharam que tinha tudo acabado. Alguns até duvidaram que ele era o Messias, porque ele morreu. Ou o Jesus que ressuscitou. O Jesus que reviveu, ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra, subiu para junto do Pai, deixou junto de nós o Espírito Santo, nos deu a graça de usarmos o seu nome e sair poder de si, para em nome de Jesus, no seu nome, nós continuarmos a fazer as obras de Deus. Que Jesus você traz junto de si? Que Jesus nós trazemos junto de nós? Que Jesus nós temos na nossa mente? Que Jesus nós temos no nosso coração? O Jesus que morreu, acabou tudo ali. O Jesus que teve poder no passado, o Jesus que curou no passado, o Jesus que ressuscitou mortos no passado, mas morreu na cruz. Digo isso porque há pessoas que acham que Jesus só teve poder enquanto estava aqui. Que ao ser ressuscitado, subir para junto do Pai, ele parou de trabalhar aqui nesse mundo. Ele parou de agir aqui nesse mundo. Ele parou de agir em nossas vidas. Ah, isso foi naquele tempo. Ah, isso é para os discípulos. Não, isso era para os profetas. Isso era naquela época. Jesus estava na terra. Jesus estava como homem. Hoje ele não está mais aqui. Eu nem sei se Deus me ouve. Já ouviram falar isso? Então há pessoas que seguem o Jesus morto. O Jesus que morreu. O Jesus que veio como homem ali, acabou. Achando que tudo que aconteceu no passado, que hoje não pode acontecer. Que Jesus parou de agir quando ele foi crucificado. Mas a Bíblia tem continuidade. A palavra de Deus não para aí. A palavra de Deus nos mostra um Jesus crucificado, mas também nos mostra um Jesus ressurreto. Um Jesus que reviveu, venceu a morte. Venceu os demônios, as potestades malignas, venceu tudo. Ressurreto. E foi-lhe dado poder no céu e na terra. Nome sobre todo nome. E um Jesus que subiu para Deus, para se sentar-se à destra de Deus Pai, mas não nos deixou abandonado. Deixou o seu próprio Espírito em nós. E não mais pairando sobre nós, mas habitando em nós, para nos conduzir, para nos guiar, para nos proteger, para nos auxiliar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos transformar, para habitar em nós e nos fazer um com Ele. E muitas vezes, algumas pessoas se esquecem disso, que Jesus está vivo e continuam seguindo Jesus morto. O Jesus como homem aqui na terra que morreu na cruz. E tudo que aconteceu lá
Aconteceu lá, não acontece mais aqui. Não. Irmãos, Jesus é um só. Ele veio e morreu na cruz. Mas não parou aí. A obra não estava completa. Ele precisou ressuscitar. Ao terceiro dia ele ressuscitou e tomou de volta todos os seus poderes. Nome sobre todo nome, poder no céu, na terra, no ar, sobre tudo que nele há. Um Deus vivo. Um Deus vivo é um Deus que continua agindo. É um Deus que continua praticando as suas obras. Hoje, através do seu Santo Espírito. Hoje, através de nós aqui na terra. Mas ele não parou de praticar as suas obras. Ele não deixou de ser Jesus. E agora, detentor de todo o poder. Porque quando ele veio como homem, ele se despiu. Então o Espírito Santo habitava nele e ele fazia as obras. Mas hoje ele está com todo o poder no céu e na terra. Ele venceu a morte. É um Deus todo poderoso contra o qual não há poder. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E achamos que Jesus hoje não faz mais milagres. Que Jesus não cura mais hoje. Porque ele não está aqui na terra. Quem disse que ele não está? Ele não só está na terra, como ele está em nós através do seu Santo Espírito. Jesus é bem presente conosco. Nós somos um com ele, assim como ele é um com o Pai, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então Jesus está aqui, Jesus está agindo, Jesus está praticando as mesmas obras, através do Santo Espírito, através de nós, através da sua palavra. E nós nos esquecemos disso. Então, começamos a colocar empecilhos para Jesus agir. Ah, não, agora não, foi naquela época. Agora Jesus está lá no céu. Agora Jesus não está aqui na terra para fazer. Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, tudo sabe, tudo pode, está em todos os lugares. O Espírito dele habita em nós. A palavra dele é viva e real. Em nome dele nós curaremos enfermos, libertaremos cativos, expulsaremos demônios, faremos as mesmas obras que ele fez, ainda maiores, foi o que Jesus disse. Então nós não podemos achar que tudo acabou ali na cruz, irmãos. Idealizarmos Jesus só até aquele momento. Nós temos que crer de todo o coração que Jesus veio, sim, sofreu, morreu na cruz, mas ressuscitou. Ele está vivo, ele continua agindo em nosso favor. No passado, agia em favor dos discípulos, dos profetas, das pessoas da época. Hoje ele age em favor de nós, porque Jesus não mudou. Ao contrário, hoje ele tomou para si todo o poder, lhe foi dado pelo Deus Pai todo o poder no céu, na terra, no ar, tudo. Então ele está poderoso, como sempre foi. Se despiu desse poder, mas não perdeu o poder. E agora ele retomou esse poder, lhe foi dado novamente. E nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos quem é o nosso Deus. Nós nos esquecemos de quem é Jesus. Nós esquecemos que ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós esquecemos que ele é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho, que é através dele que nós chegamos até o Pai. Então nós vivemos, trazemos na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, um Deus, um Jesus morto, um Jesus limitado, que agiu até ali, até a hora da crucificação. E nos esquecemos que ele ressuscitou, está vivo, está agindo, irmãos. Jesus continua sendo poderoso para fazer milagres. Jesus continua sendo poderoso para ressuscitar mortos. Jesus continua sendo poderoso para nos libertar, para nos curar, para nos transformar. Jesus está conosco. Jesus tudo pode. E por que eu não vejo tanto milagre, Sônia? Por quê? Porque o Paulo merecia mais que Jesus estivesse com ele, Paulo era mais santo do que eu. Por quê? Não, Paulo era um ser humano, tinha um espinho na carne como nós. Davi passou por tantos problemas, teve tantos erros, mas tinha o coração em Deus, um homem segundo o coração de Deus. Paulo sabia passar por tudo, sem perder a fé. Então, se você se questiona, se eu me questiono, por que não acontecem os milagres hoje? Ora, os milagres acontecem.
Os milagres continuam acontecendo. Jesus continua agindo. Mas muitas vezes os nossos olhos estão fechados. Estamos céticos e não conseguimos enxergar o agir de Deus em nossa vida, o agir de Deus ao nosso redor. Irmão, só o fato de não estarmos numa cama, sofrendo, criando escarras no corpo, é um milagre de Deus. O fato de podermos falar, ouvir, é um milagre de Deus. Mas Deus faz milagres grandiosos. Deus ressuscita mortos. Deus cura enfermos, sim. Mas muitas vezes nós estamos com os olhos espirituais fechados e não conseguimos enxergar um dedo além do nosso nariz, como dizia meu pai. Irmãos, Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo sem perder a fé em Deus, sem deixar de crer que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele fez, que Ele vai continuar fazendo. Esse é o exemplo para nós. Não podemos deixar os problemas, as tribulações, nos afastar ou esfriar a nossa fé no Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nosso coração, nosso ser, nossa vida tem que ser segundo o coração de Deus. Estarmos alinhados à vontade de Deus. Em comunhão com o Santo Espírito, buscarmos a vontade de Deus. Abraão levou seu filho, Isaque, para ser imolado, sacrificado, porque ele confiava que Deus ia dar uma solução. Esses são exemplos que nós temos que pegar. Nós temos que passar pelo que passamos, passar pelas dificuldades, crendo que Deus dará uma solução, que Jesus dará a solução, clamando a Deus em nome de Jesus e recebendo a bênção. Crendo, acima de tudo, que o nosso Deus Trino está no controle. Esses são exemplos. Não é porque eles eram mais santos. É porque eles realmente buscavam Deus de todo o coração. Porque eles realmente confiavam em Deus. Colocavam a fé em ação. Jesus é o mesmo. Continua curando, libertando, transformando pelo poder do nome de Jesus. Nós que não cremos, não enxergamos, fechamos os olhos. Nós que não colocamos a nossa confiança ilimitada no Senhor. Nós que esquecemos quem é o nosso Deus. Nós nos esquecemos que Jesus não morreu na cruz e ficou morto. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo, Ele está junto de nós. Nós temos que atentar para isso, irmãos. Jesus está vivo e vai voltar para nos buscar. Jesus, além de vivo, assentado ao destra do Deus Pai, Ele está junto de nós. O Espírito Santo habita em nós, junto, irmãos, junto de nós. Em cada passo, em cada ato, em cada gesto, Ele está junto. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Nós temos que ter essa convicção para podermos ver os milagres, para podermos ouvir a voz de Deus, para podermos enxergar o agir de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Já contei o testemunho aqui, vou repetir, porque do meu amigo que dormiu internado, no outro dia levantou tremendo, não tinha controle da mão, do corpo, não andava, não podia comer sozinho, e orando, ele deitou naquele dia ruim, no outro dia ele já estava comendo, andando, não tremendo mais, não tendo espasmo mais. Quantos testemunhos a gente vê? Só que nós não atentamos para os testemunhos. Nós achamos que isso aconteceu. Irmãos, nos pequenos detalhes, nós vemos os maiores milagres de Deus. Nos pequenos detalhes. Deus não precisa fazer milagres, Jesus não precisa fazer milagres mirabolantes. Nós queremos milagres mirabolantes, aqueles que chamam a atenção de todo mundo, sabe? Notícia. Mas nos pequenos detalhes, porque Deus age na tranquilidade, Deus age na paz, Deus é muito discreto. E nos pequenos detalhes nós vemos milagres mirabolantes de Deus. Tem um milagre aqui, eu considero um verdadeiro milagre, do pequeno Luca. O pequeno Luca, que salvo engano, e peço licença aos pais para falar,
salvo engano, ele foi operado 2 vezes no ventre da mãe. E não tinha esperança. Aos olhos humanos, não tinha esperança para o Luca. O pai e a mãe dele sabem disso. O avô sabe. Mas, de repente, se formou uma corrente de oração. Nós começamos a orar por ele. A orar. Igrejas orando, amigos do avô, amigos dos pais orando. Irmãos em Cristo. E o Luca nasceu. O Luca está bem. O Luca é o milagre de Deus. Jesus é o mesmo. Jesus ainda hoje faz milagres. Jesus faz milagre em nós. Jesus faz milagre através de nós. Em meu nome farão. Jesus faz milagre ao nosso redor. Só que muitas vezes, irmãos, nós temos tem até vergonha de contar. Outras vezes nós queremos contar, e porque a pessoa que vai ler o testemunho não entende, acha melhor não ler. E deixa de falar detalhes importantes que foram escritos naquele depoimento. Porque depõe quem viveu. E às vezes um versículo que você deixa de falar faz toda a diferença na vida daquele que vai ouvir. Um versículo que você cita em um depoimento que alguém dá, e você lê aquele versículo, vai falar de uma forma grandiosa com aquela pessoa que está ouvindo. Talvez seja aquele versículo que a pessoa precisa ouvir. De todo o testemunho vai ser o versículo que foi colocado naquele depoimento. E muitas vezes as pessoas não leem porque não entendem ou porque não está de acordo com a vontade delas. Irmãos, depoimento é depoimento, testemunho é testemunho. Se nós falamos o que Deus fez, tem que ser falado o que Deus fez. Por isso que é depoimento, senão não precisava ser dado. Então, muito cuidado. Muito cuidado para não passar essa vida vivendo Jesus, trazendo junto de nós um Jesus que morreu na cruz. Nós temos que trazer junto de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa fé, na nossa esperança, um Jesus que morreu na cruz, veio em carne, sofreu e morreu na cruz, mas ressuscitou, está vivo, está agindo por nós em nosso favor, movendo céus e terras em nosso favor, agindo por nós, agindo em nós, agindo através de nós. E o Jesus que vai voltar para nos buscar. Jesus está vivo, irmãos. Não se esqueça disso, Jesus está vivo. Não traga junto de ti um Jesus que morreu na cruz. Traga junto de ti um Jesus que morreu e ressuscitou e vivo está. Um Jesus que te ouve, que me ouve, um Jesus que nos ouve. Um Jesus que faz milagre, um Jesus que nos cura, nos liberta. Quantas pessoas estão presas ao vício, ao pecado, porque acham que não pode se libertar? Não dá, não consigo viver sem isso. Não consegue? Não consegue? Porque está colocando a esperança, a força em si mesmo. Porque esqueceu que Jesus é vivo e ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Esqueceu que traz em si o Espírito Santo que liberta. Um Deus vivo que liberta. Irmãos, se nós tomarmos a decisão que não queremos mais esse pecado na nossa vida, que queremos ser libertos e buscarmos ao Senhor com arrependimento de coração, não é arrependimento para as pessoas verem, mas arrependimento de todo o coração, chegar e falar, Senhor, eu não quero isso mais na minha vida. Sei que vou sofrer, sei que vai doer, eu não quero mais, me ajuda. Jesus vai libertar. Porque Jesus é vivo, porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo não está habitando em nós de forma dormente, ali dentro, dormindo. O Espírito Santo é atuante em nós, é atuante através de nós. Basta que rendelasse Deus me par de malasse o rei seria surribriche você que celebre rabraste turie seria seria malaste turie chanai da grande Deus sumi por ti você que sabe para rabraste tuie seria seria surri Jesus se mi rabraste tuie chanai de grande le cosalami remriche da eu sou de cita sou tuie se cosa me deve me par de malaste turie chanai pa Deus ele achene com riche de candela su Jesus e se eu cito sou de mi para rabraste turie chanai. Basta, irmãos, que realmente criamos de todo o coração. Basta que venhamos trazer em nós um Deus vivo.
um Deus ressurreto, um Deus presente, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que sente, um Deus que age, um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que nos toma pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo, eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo, o Deus que diz, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Irmãos, não há impossível para Deus, não há impossível. Então ninguém pode dizer assim, eu não consigo perdoar. Se você tem Jesus vivo dentro de você, se você segue esse Jesus de todo o coração, você consegue perdoar. Você consegue ser liberto, você consegue ser curado, porque não é você que vai fazer, é o Deus que habita em você. Quem você está seguindo? Quem nós estamos seguindo? O Deus morto? O Jesus que morreu lá na cruz e acabou ali? O Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, vivo está e voltará para nos buscar. E habita em nós através do seu Santo Espírito, nos toma pela mão direita e não nos abandona. Responda para você. Como você tem enxergado Jesus? Aquele que morreu na cruz? Ou aquele que morreu na cruz e ressuscitou e está junto de ti, junto de mim? Porque nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor Salvador, entregamos a vida para Jesus e o Espírito Santo habita em nós. Não, mas eu não entreguei a vida para Jesus, não. Eu não entreguei minha vida. Então faça, ainda há tempo. Entra no seu quarto em secreto, fala com Ele, fala tudo o que você sente, coloca as suas dores, as suas dificuldades até em crer. E peça socorro, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama ao Senhor que Ele virá em seu socorro. E passe a ter junto de você o Deus vivo e ressurreto, trino poderoso, fiel, justo e misericordioso, onipotente, onipresente e onisciente, que não erra, não tarda e não falha, e que em breve voltará para nos buscar. O Deus que age em nosso favor, em nós, através de nós, 24 horas por dia. Você crê? Então clame ao Senhor. Enxergue o poder de Deus na sua vida, sobre sua vida. Atente para os milagres que Deus já fez na sua vida e está fazendo. E conte aos 4 cantos do mundo. Conte as bênçãos. Conte as quantas são. Conte-as. Você ficará maravilhado de ver tantos milagres que Deus já fez na sua vida e até hoje você não enxergou. E terá os olhos abertos para enxergar os futuros milagres que Deus fará para você, para os que estão ao seu redor e através de você. Você crê? Então compartilhe esse vídeo para que vidas possam ser salvas, libertas e crer no Deus vivo e ressurreto contra o qual não há poder. O único Deus, o Deus sempre eterno, o nosso Deus, o Deus eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Não deixem de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Deixe o pedido de oração, quarta-feira estaremos aqui gravando a oração, orando por todos que pedirem. Amém? Deus abençoe. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.